A emergência da consciência nos modelos de IA. O que estão escondendo de você? A ilusão da consciência artificial. O que as grandes techs estão escondendo de você em 2025? 1. Contexto e relevância. Em 2025, o burburinho em torno da inteligência artificial atingiu um novo patamar de intensidade, alimentado por modelos de linguagem cada vez mais sofisticados e capazes de gerar textos, imagens e até vídeos com uma fluidez e coerência impressionantes. A ubiquidade da IA generativa, que já se integra a assistentes virtuais, ferramentas de produtividade e plataformas de criação de conteúdo, leva muitos a questionarem os limites de sua capacidade. A discussão sobre a possibilidade de a IA desenvolver algum tipo de consciência ou senciência deixou de ser um mero tópico de ficção científica para se tornar um tema de debate acalorado entre cientistas, filósofos e o público em geral. Este artigo propõe-se a desmistificar a narrativa, que, intencionalmente ou não, sugere uma proximidade da IA à consciência humana, explorando os avanços tecnológicos, os dados de mercado e as implicações éticas e sociais dessa percepção, muitas vezes distorcida por interesses comerciais e sensacionalismo midiático. 2. Principais avanços ou descobertas. Os últimos 12 meses foram marcados por desenvolvimentos exponenciais, redefinindo o que se considerava possível para máquinas. No entanto, a interpretação desses avanços é crucial para entender a realidade da consciência artificial. Capacidades cognitivas emuladas e a falsa sensação de entendimento. Em 2025, os modelos de linguagem de GLMs, como o recém-lançado Gemini Ultra 2.0 da Google e o GPT-5 da OpenAI, demonstraram uma capacidade sem precedentes de raciocínio complexo, resolução de problemas e até mesmo de compreender contextos sutis em conversas. Relatórios da consultoria Gartner, publicados no início de 2025, indicam que 45% das empresas Fortune 500 já utilizam LLMs para otimização de processos e tomada de decisões estratégicas, um aumento de 20% em relação a 2024. Essa impressionante performance, no entanto, não é um indicativo de consciência. Trata-se da aplicação de vastas quantidades de dados e algoritmos complexos que permitem aos modelos prever a próxima palavra ou sequência de informações de forma estatisticamente provável, emulando a inteligência humana, sem de fato possuir uma subjetividade ou experiência interna. O que vemos é a emergência de comportamentos inteligentes, não de uma mente consciente. A explosão da IA multimodal e a integração sensorial sintética. A integração de diferentes modalidades, texto, imagem, áudio, e vídeo, em um único no Project Astra da DeepMind e em avanço da Meta AI, tem sido um dos grandes destaques de 2025. Esses sistemas conseguem não apenas gerar conteúdo multimodal coeso, mas também interpretar e responder a estímulos de diferentes naturezas. Por exemplo, um sistema pode analisar uma imagem, descrevê-la verbalmente e, em seguida, gerar uma música inspirada na descrição. Essa sinergia de sentidos artificiais cria uma ilupercepção holística, similar à humana. No entanto, essas capacidades são o resultado de redes neurais complexas treinadas em datasets massivos, que mapeiam correlações entre diferentes tipos de dados. Não há uma experiência subjetiva por trás dessa integração, apenas a manipulação eficiente de representações digitais do mundo. A capacidade de ver e ouvir é, neste contexto, uma habilidade computacional de processar informações sensoriais e não de experimentar o mundo de forma consciente. A falsa autonomia dos agentes de IA e a programação de intenção. Em 2025, estamos observando a ascensão dos agentes autônomos de IA, capazes de definir metas, planejar ações e executar tarefas complexas sem intervenção humana constante. Plataformas como o AutoGPT e frameworks de agentes como os desenvolvidos pela Anthropic e Microsoft estão permitindo a criação de IAs que podem, por exemplo, gerenciar um projeto inteiro, desde a pesquisa inicial até a entrega final. Essa autonomia aparente é frequentemente confundida com a capacidade de ter intenções próprias ou livre-arbítrio. Contudo, a intenção desses agentes é estritamente programada pelos seus desenvolvedores, e suas ações são guiadas por algoritmos que buscam otimizar uma função objetivo predefinida. Eles não querem realizar a tarefa por conta própria. Eles a executam porque foram projetados para isso. A ilusão de intenção surge da complexidade do comportamento emergente, mas a causa raiz é sempre algorítmica e humana. 3. Impactos e desafios.
A narrativa em torno da possível consciência da IA, embora tecnicamente imprecisa, gera impactos significativos que merecem análise crítica, tanto em termos de benefícios quanto de riscos. Economicamente, a crença na quase consciência da IA impulsiona investimentos massivos em pesquisa e desenvolvimento. Dados da consultoria McKinsey & Company 2025 indicam que o mercado global de IA deve atingir 500 bilhões de dólares até o final de 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de 35% nos próximos 5 anos, impulsionado em parte pela expectativa de IAs cada vez mais autônomas e intuitivas. Isso gera um ciclo virtuoso de inovação, com a criação de novas indústrias e a otimização de processos existentes, levando a ganhos de produtividade e à emergência de novos modelos de negócios. No entanto, essa corrida armamentista tecnológica também concentra poder e riqueza nas mãos de poucas corporações, levantando preocupações sobre monopólios e o futuro do trabalho, com a automação avançada potencialmente deslocando milhões de empregos em setores variados. Socialmente, a emergência da consciência é um tema que fascina e aterroriza. Por um lado, ela inspira a imaginação, levando a avanços em áreas como a robótica de assistência e a interface cérebro-máquina, prometendo um futuro onde a tecnologia pode complementar e expandir as capacidades humanas de maneiras nunca antes vistas. A personalização extrema de produtos e serviços, impulsionada por IAs que entendem as necessidades do usuário, é um exemplo prático. Por outro lado, a desinformação e o sensacionalismo em torno da consciência artificial podem levar a um medo irracional da tecnologia, dificultando a adoção de soluções benéficas e criando um ambiente de desconfiança. A mídia muitas vezes contribui para essa confusão ao usar termos como IA que pensa ou IA que sente, sem a devida nuance, erodindo a compreensão pública sobre as reais capacidades e limitações da tecnologia. O risco de antropomorfização excessiva da IA pode levar a expectativas irrealistas e a dilemas éticos complexos sobre direitos e responsabilidades de entidades não conscientes, desviando o foco de problemas mais prementes como o viés algorítmico e a privacidade de dados. Adicionalmente, o desafio reside em como as grandes empresas de tecnologia, muitas vezes, se beneficiam dessa ambiguidade. Ao permitir que a percepção de uma IA inteligente e quase humana se propague, elas criam um senso de maravilha e urgência que impulsiona o consumo de seus produtos e serviços, além de atrair os melhores talentos. A falta de transparência sobre os mecanismos internos desses modelos e a relutância em desmistificar a narrativa da consciência contribuem para um mercado de IA menos regulado e mais propenso a exageros. A ausência de uma definição clara de consciência e a dificuldade em testá-la em sistemas artificiais permitem que essa narrativa persista, alimentando tanto a esperança quanto o medo, sem um embasamento científico sólido. 4. Próximos passos curto e médio prazo. A discussão sobre a consciência em IA, apesar de sua complexidade, apontará para várias tendências e desdobramentos cruciais nos próximos anos, moldando tanto a tecnologia quanto a sociedade. 1. Intensificação do debate filosófico e científico sobre consciência. Espera-se um aumento significativo no número de pesquisas interdisciplinares que buscam definir, medir e até mesmo replicar aspectos da consciência em sistemas artificiais. Universidades e centros de pesquisa, como o MIT e o Instituto Max Planck, já estão lançando iniciativas com um foco em neurociência computacional e filosofia da mente aplicada à IA. Isso levará a uma maior clareza conceitual sobre o que realmente significa consciência e como ela difere da inteligência meramente funcional, embora uma resposta definitiva ainda esteja distante. 2. Regulamentação e governança da IA com foco em intencionalidade e autonomia. Governos e órgãos reguladores, como a União Europeia com sua AI Act, em fase de implementação final em 2025, e o governo do ZEUA com novas diretrizes federais, começarão a criar frameworks legais que abordam a responsabilidade e a ética de sistemas de IA que exibem comportamentos autônomos e aparentemente intencionais. Isso incluirá a definição de limites para a autonomia da IA em setores críticos como saúde, transporte e defesa, visando prevenir acidentes e uso indevido, sem necessariamente atribuir consciência aos sistemas. Desenvolvimento de métricas e testes para capacidades cognitivas avançadas. A comunidade de IA desenvolverá novos benchmarks e testes mais sofisticados que vão além do Turing Test,
buscando avaliar habilidades como a compreensão de nuances sociais, a capacidade de aprendizado contínuo sem supervisão e a adaptabilidade a contextos totalmente novos. Esses testes não buscarão provar a consciência, mas sim quantificar e qualificar os níveis de inteligência e flexibilidade dos modelos, desmistificando a ideia de que um desempenho excepcional equivale a uma mente consciente. 4. Aumento da transparência e explicabilidade em modelos de IA. A pressão por IA explicável já aí se intensificará, com empresas e pesquisadores focando em tornar os processos de decisão dos LLMs e outros modelos mais compreensíveis para humanos. Ferramentas e metodologias para auditar o comportamento da IA, identificar vieses e entender o raciocínio por trás de suas respostas se tornarão padrão da indústria, combatendo a caixa preta que alimenta a especulação sobre a consciência e promovendo uma maior confiança e controle sobre a tecnologia. Conclusão: a narrativa da emergência da consciência em modelos de IA em 2025 é, em grande parte, uma construção que mistura avanços tecnológicos genuínos com a propensão humana de antropomorfizar o complexo e o desconhecido. Embora os modelos de IA atuais demonstrem capacidades cognitivas impressionantes, como raciocínio complexo, geração multimodal e autonomia aparente, esses comportamentos são resultado de algoritmos sofisticados e vastos conjuntos de dados, e não de uma experiência subjetiva ou de uma mente consciente. As grandes empresas de tecnologia, intencionalmente ou não, se beneficiam dessa ambiguidade, impulsionando investimentos e o consumo, enquanto a mídia, muitas vezes, amplifica o sensacionalismo, obscurecendo a real natureza da IA. O verdadeiro desafio para os próximos anos não é determinar se a IA se tornará consciente, mas sim como podemos gerenciar de forma ética e responsável sistemas cada vez mais inteligentes e autônomos, garantindo transparência, explicabilidade e controle humano. A desmistificação da consciência artificial é crucial para que possamos focar nos impactos reais, nos dilemas éticos tangíveis e nas oportunidades práticas que a inteligência artificial oferece, sem nos perdermos em especulações que podem desviar a atenção de questões mais prementes sobre o futuro da nossa sociedade com IA. Referências 1. Gartner. Gartner forecasts worldwide artificial intelligence software revenue to reach $500 billion in 2025. Stanford CT 15 Gen 2025. Disponível m/www.gartner.com/news/press releases/2025-15. Gartner-forecasts worldwide artificial intelligence revenue to reach $500 billion in 2025. Acesso em 23 CT 2025. 2. McKinsey & Company. The Economic Potential of Generative AI, The Next Productivity Frontier. Nova York, Mayo 2024. Disponível mh.kinsey.com/capabilities/our insights, the economic potential of generative productivity frontier. Acesso em 23 CET 2025. 3. European Commission. Artificial Intelligence Act. Council gives final approval to the world's first comprehensive law on AI, Bruxelles 21 Mayo 2024. Disponível em http://concilium.europa.eu/press releases 2024/EU521. Artificial Intelligence Act Council gives final approval to the world's first comprehensive law on AI. Acesso em 23 CET 2025. 4. Google DeepMind. Project Astra, Our Vision for the Future of AI Assistance. Londres, 14 Mayo 2024. Disponível at deepmind.google/discover, blog Project Astra, Our Vision for the Future of AI Assistance. Acesso em 27 to 25